De volta com você que acompanha o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Novamente aqui na área, Edenilson Moraes. Se derrubar é pênalti, hein? E a gente vem concluindo a nossa longa caminhada na construção de conhecimento. Estamos analisando aqui todos os itens do edital. E agora a gente fala sobre globalização e neoliberalismo. Vamos então falar sobre o estágio atual da economia global, de grande interação entre os mercados, de formação de blocos econômicos, de limitação da intervenção do Estado na economia. Então, vamos trabalhar, pessoal. Vamos falar então de globalização e neoliberalismo. Mais importante é isso aqui, ó. Disciplina para o estudo. Fica comigo então, não me abandona não. Vamos juntos aí falar sobre globalização e neoliberalismo. A gente começa falando de globalization, my friend. Globalização então é o atual estágio do capitalismo mundial, marcado por uma grande integração econômica entre os mercados. E nós assistimos também à formação de muitos blocos econômicos. Nós podemos citar o NAFTA, o North American Free Trade Agreement, o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, Estados Unidos, Canadá e México. Podemos mencionar a União Europeia, podemos mencionar ainda o Mercosul, pessoal. Temos, então, por conta da globalização, a formação de diversos blocos econômicos que visam, basicamente, fomentar as relações econômicas entre os países membros, desenvolvendo suas respectivas economias. Só que a globalização traz junto com ela uma série de polêmicas e contradições que nós iremos analisar aqui nessa aula. Começando pelos benefícios da globalização. Então a gente tem que analisar basicamente os dois lados da moeda. A globalização apresenta aspectos considerados benéficos, de certa maneira positivos, mas nós temos que fazer uma análise criteriosa para os aspectos nefastos da globalização. A gente tem que pesar na balança aí os prós e os contras. Vamos começar a falar sobre os benefícios da globalização. Nós temos um extremo desenvolvimento, um avanço tecnológico nos meios de transporte e também nos meios de comunicação, sem dúvida alguma, um avanço fundamental, um símbolo desse avanço aí é a internet, pessoal. São as redes sociais cada vez mais intensas e fazendo parte da vida das pessoas. O uso da telefonia móvel, por exemplo, também é outro aspecto considerado, de certa maneira, benéfico, favorecendo a comunicação entre pessoas das mais variadas partes do globo. Então, avanço dos meios de transporte e avanço dos meios de comunicações é uma característica da globalização. Avanço da medicina também, pessoal, com descobertas científicas importantes que são frutos de pesquisas científicas, de pesquisas realizadas nessa área, encontrando muitas vezes o combate a doenças no mundo todo, né? Descobrindo vacinas para combater uma série de doenças e para o tratamento de muitas enfermidades no mundo. Surgimento de novas tecnologias, a gente já citou aqui o telefone móvel, o celular, né, a internet, o desenvolvimento na produção agrícola com o uso de máquinas e equipamentos sofisticados, não é? A gente pode citar, por exemplo, tratores, colheitadeiras, né, que são implementadas na produção agrícola, gerando uma maior produtividade. Desenvolvimento na construção civil, também, né? Desenvolvimento na construção civil, são aspectos aí que acabam beneficiando, mas nós temos o outro lado da moeda,
que precisa também ser analisado criteriosamente, que são as desvantagens da globalização, o lado nefasto da globalização, que traz consigo, por exemplo, crises financeiras internacionais. Essas crises são muito mais intensas nos países em desenvolvimento, porque esses países são dependentes do capital estrangeiro, e se acontece uma crise em escala global, os que mais vão receber o impacto dessa crise, sem dúvida alguma, são os países de economia mais frágil, os países em desenvolvimento. Globalização também apresenta como desvantagem o aumento do desemprego em escala global, que é uma consequência até fácil de ser percebida, muito perceptível pelo avanço tecnológico. Claro que o avanço tecnológico o avanço das máquinas e equipamentos vai diminuir gradativamente os postos de trabalho, o que, por sua vez, leva ao aumento do desemprego. E ele pode ser sentido em escala global. Uniformização dos costumes e dos valores. Olha só que coisa, por conta dessa maior interação entre culturas diferentes, isso pode acabar contribuindo para uma uniformização de costumes e de valores, que são disseminados pelos meios de comunicação, pela televisão, pelo cinema, pela internet. Então, isso acaba trazendo um aspecto negativo da globalização. E outro aspecto importantíssimo é a exclusão social, pessoal. É claro que a globalização não está aí para incluir todo mundo. Nem todo mundo vai ser convidado para essa festa. Evidentemente, a globalização é um estágio da economia atual. Então, a globalização por si só tem como objetivo o lucro. A globalização é um estágio da economia capitalista. Se visa o lucro, evidentemente que esse lucro não é dividido de forma igualitária entre todos. Claro que não. Tem os privilegiados e tem os marginalizados. Então, teremos exclusão social como um resultado da globalização, sobretudo nos países mais pobres, os países em desenvolvimento e também nos países subdesenvolvidos. E muitos impactos para o meio ambiente. Se por um lado nós temos o avanço da produção agrícola, o uso de implementos, máquinas agrícolas, fertilizantes, o uso de agrotóxicos que vão acabar poluindo o solo, poluindo mananciais hídricos, poluindo a água, né? A poluição do solo, poluição do ar, poluição dos recursos hídricos, e isso acaba gerando o desmatamento para a abertura de novas fronteiras agrícolas, para a produção de cereais para a exportação, a exemplo da soja, podemos mencionar. Então, isso causa sérios danos ambientais, irreparáveis danos ambientais. Então, em suma, nós podemos dizer que a globalização é o atual estágio da economia capitalista, marcado por grande interação entre os países do mundo, marcado também por uma grande circulação de riqueza, uma grande circulação de capitais pelo mundo, pessoal. Investimentos cada vez mais rápidos, né? O capital aí que não é um capital real, é um capital virtual, porque ele circula pelas bolsas de valores, pelas principais bolsas de valores mundo afora, com uma velocidade muito rápida, uma velocidade muito marcante, uma velocidade incessante por conta do próprio avanço dos meios de comunicação, por conta da própria internet. Perfeito? Mas que, por outro lado, se a gente tem a formação dos blocos econômicos, a gente citou o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, o Bloco do Pacífico, se a gente tem avanços nos meios de comunicação, nos meios de transporte, se a gente tem aumento da produção, mas a gente tem aspectos negativos também.
desemprego, crises econômicas, crises ambientais, que são fruto também da globalização, que traz consigo também a exclusão social. Vamos conferir de que maneira que a VUNESP costuma cobrar, tanto em provas de história quanto em provas de geografia, o assunto globalização e neoliberalismo aparece. Então você precisa ficar atento. Olha só a primeira questão que eu trago para os senhores. A globalização é atualmente um dos fatos mais polêmicos e contraditórios em discussão. Analise as afirmações sobre esse processo. Então, a gente vai analisar uma série de frases sobre a globalização, seus fatos polêmicos, suas contradições. Vamos lá. Primeiro item, trata-se de um processo econômico em andamento que tem possibilitado aos mais diferentes países atingir o pleno emprego e o rápido crescimento econômico. Pergunto para os senhores, a globalização faz esse desenvolvimento econômico uniforme pelo mundo? Todos os países apresentam pleno emprego, grande desenvolvimento econômico? Não precisa nem me responder, eu sei que você sabe que esta é uma afirmação incorreta. É uma afirmação incorreta, é falsa essa afirmação. Basta ver a situação do Brasil, não é? O número de desempregados é gritante em nosso país. A crise econômica que o país, a propósito, ainda não saiu de forma completa é um reflexo disso. Tá certo? Então, o item 1 pode assinalar falso. Item 2. Para ampliar o comércio mundial, a globalização estimulou a queda de protecionismo e de barreiras comerciais. Queda de protecionismo e de barreiras comerciais. Sim, é um dos objetivos da globalização, promover maior interação econômica entre os países. E, para isso, combate o protecionismo alfandegário, combate a intervenção do Estado na economia, para propiciar uma maior circulação de capitais e de mercadorias pelo mundo. Então, o item 2 está correto. Vamos agora para o item 3. Cresceu a circulação de capitais pelo mundo e as bolsas de valores ganharam grande destaque. Nós falamos sobre isso, né? O capital virtual circulando cada vez mais rápido. É a influência do desenvolvimento dos meios de comunicação. As bolsas de valores com uma interação muito grande, uma grande circulação de capitais pelo mundo. É o dinheiro virtual, né, galera? Correta essa afirmação número 3. E o item 4, para estimular o processo, as nações ricas têm privilegiado algumas áreas do globo, como, por exemplo, a África Negra ao sul do Saara. Afirmação incorreta, uma das regiões mais pobres do mundo, não é, pessoal? Uma das regiões mais pobres do mundo, essa não tem recebido grande atenção das nações mais ricas com intensos investimentos financeiros. Então, apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Está correto somente o que se afirma em 2 e 3. Cadê 2 e 3? Está na alternativa D de dado. Vamos assinalar. É só marcar e correr por abraço. Agora a gente fala do neoliberalismo. O que vem a ser o neoliberalismo, professor? O neoliberalismo, ou liberalismo atual, como alguns gostam de denominar, é um conjunto de ideias de cunho político-econômico. São ideias de cunho político e de cunho econômico, pessoal. É um conjunto de ideias baseado nos estudos de Friedrich Hayek, né, de
limitar a intervenção do Estado na economia, a defesa da não participação do Estado na economia, que o Estado deve se ater a áreas consideradas estratégicas, que deve deixar a economia fluir livremente. Então é a defesa da não participação do Estado na economia, ou seja, do chamado Estado mínimo, não intervenção do Estado na economia. É a crença, podemos dizer uma crença absoluta no poder do livre mercado. Isso é o que prega o neoliberalismo, pessoal. O mercado sem nenhuma restrição por parte do Estado. É a liberdade econômica absoluta. Isso é o que prega. O Friedrich Hayek, na sua obra que vai, digamos assim, é a obra seminal que lança as ideias do chamado neoliberalismo. Na obra O Caminho da Servidão, datada de 1944, já pregava o fim do estado de bem-estar social, já pregava essa limitação da participação do Estado na economia, o incentivo ao livre mercado, apresentando a desigualdade social como benéfica. Seria um estímulo à própria concorrência capitalista. Isso é o que prega o nosso glorioso Hayek no Caminho da Servidão. Falaremos agora sobre origens históricas do neoliberalismo. Quando se fala nessa tendência, nesse conjunto de ideias político-econômicas, a gente tem que falar de reformas, de propostas de reformas do Estado, do próprio combate ao estado de bem-estar social, aos investimentos que o Estado fez em áreas estratégicas de saúde pública, educação pública, segurança pública, né? Ali no contexto do começo do século XX, sobretudo após a crise da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e a Grande Depressão ali dos anos 30, vai emergir nos Estados Unidos o estado de bem-estar social, gerando emprego, né, patrocinando educação, saúde, áreas consideradas estratégicas. Surge o estado de bem-estar social. Porém, na década de 1970, o estado de bem-estar social vai entrar em colapso, vai ser criticado, vai ser combatido pelas ideias consideradas neoliberais, que vão propor reformas no Estado. Dois grandes defensores dessas ideias neoliberais, dois grandes governantes defensores dessas ideias neoliberais que se apresentavam como solução para a crise econômica mundial, que sofria os efeitos dos dois choques do petróleo. O primeiro choque do petróleo que aconteceu em 1973, depois da guerra do Yom Kippur. O segundo choque do petróleo que aconteceu em 1979. Então, isso gera uma crise mundial muito grande. E a solução que é apresentada para tal crise é a limitação da participação do Estado na economia, ou seja, o fim do estado de bem-estar social. E dois governantes que vão levantar essa bandeira de luta são o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, aqui está ele, e a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. São dois grandes expoentes do neoliberalismo, o presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra do Reino Unido, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Então, essas propostas neoliberais
que já apareciam na obra O Caminho da Servidão, do Hayek, lá de 1944, estavam apontadas para a gradativa retirada do Estado na economia, a limitação da intervenção do Estado na economia. É o que se convencionou chamar de Estado mínimo, promovendo dessa maneira a abertura econômica para capitais estrangeiros, a privatização de empresas estatais, a desregulamentação da economia, o Estado perdendo o controle de manipular a economia, ou seja, propondo também a desburocratização do Estado. A desburocratização do Estado. Essas são propostas apresentadas pelos ideólogos neoliberais. Vamos conferir uma questãozinha da VUNESP acerca dessas características aí, desse conjunto de políticas econômicas ligadas à participação do Estado, à restrição da participação do Estado na economia, ao chamado Estado mínimo. Em meados da década de 1970, as posturas favoráveis às reformas do Estado ganharam força com o desenvolvimento de ideias frontalmente contrárias ao keynesianismo. Keynesianismo se remonta lá a John Maynard Keynes, você sabe muito bem, que pregava a intervenção do Estado na economia. E a intervenção do Estado na economia aconteceu lá no governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, com o lançamento do New Deal, onde o Estado passou a intervir na economia para gradativamente retirar os Estados Unidos daquele abismo econômico da Grande Depressão. É aí que vai nascer o estado de bem-estar social. Perceba, na década de 70, em virtude das crises econômicas que o mundo atravessava naquele contexto histórico, começa-se a apresentar ideias contrárias ao keynesianismo, ou seja, a intervenção do Estado na economia. Prega-se o Estado mínimo. Fonte inspiradora do estado de bem-estar social. O keynesianismo é a fonte inspiradora para a criação do estado de bem-estar social que se estabeleceu ali em meados do século XX, não apenas nos Estados Unidos, mas acabou sendo implantado também em vários países europeus. Modelo predominante no pós-guerra. Bacana, essa é uma citação do livro História Geral e do Brasil, do José Geraldo Vince de Moraes, meu parente, esse camarada aqui. As ideias que o texto se refere foram implementadas nos governos do presidente da República dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, nos anos 80. Essas ideias fundamentam-se no quê? Vamos lá. O que o neoliberalismo fundamenta-se? Vamos ver. Alternativa A, na intervenção do Estado no domínio econômico e no controle sobre a taxa cambial. Nada disso. O neoliberalismo vai contra tudo isso. O neoliberalismo quer a não intervenção do Estado na economia, quer o Estado não regulando a economia, quer a desburocratização do Estado. Letra B, na estatização dos recursos naturais e na ampliação dos direitos sociais e trabalhistas. Negativo, justamente o contrário. Você acabou de ver comigo aqui que entre as propostas neoliberais estão a privatização de empresas estatais, que saem das mãos do Estado, saem das mãos do governo e passam para a iniciativa privada, passam para as mãos de grandes conglomerados econômicos. Perfeito? Ampliação dos direitos sociais, muito pelo contrário, limitação dos direitos sociais e trabalhistas, como flexibilização das leis trabalhistas, só para citar um exemplo e você se situar bem nessa questão. Então, a gente também exclui a alternativa B.
Vamos para a alternativa C. Na garantia estatal do emprego e na ampliação do Estado na área trabalhista. Nada disso, muito pelo contrário. Olha só, entre as propostas estão a flexibilização das leis trabalhistas, você tem também, no caso, o processo de terceirização, é uma proposta de cunho neoliberal, então a diminuição da participação estatal na área do emprego e também na área de direitos trabalhistas. Letra D, no fim da abertura econômica e no aumento dos impostos sobre produtos importados. O contrário, pessoal. Abertura econômica e na diminuição dos impostos sobre produtos importados. Lembra da questão anterior que falava sobre barreiras alfandegárias, limitação das barreiras alfandegárias? Então, diminuição de impostos sobre produtos estrangeiros. Está errado aqui também a alternativa D. Bom, se a gente excluiu A, B, C e D, evidentemente a gente fica com a alternativa E, que é a alternativa correta. Na desregulamentação do direito trabalhista e na não intervenção do Estado na economia. Essa estava moleza, hein, pessoal? Para quem prestou atenção na explicação, não tinha como errar. Esta questão é a alternativa E. Muito bem. Agora a gente fala dela. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós da La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau! Clique lá.